Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar então sequência aí na nossa segunda videoaula, que vai tratar do texto Significado do Lazer 2. Está no livro Estudos do Lazer, uma Introdução, do sociólogo Nelson Carvalho Marcelino, que é o livro que a gente tem adotado aí como base introdutória da teoria do lazer, né? Dando sequência ao primeiro vídeo, né? Significado do Lazer 1, a ideia é que a gente possa pensar o lazer na relação que ele estabelece com as demais experiências da dinâmica social. E aí, o segundo texto, que é Significado do Lazer 2, ele vai tentar explorar a ideia de pensar o lazer de maneira unilateral, né? Descolada do todo social, o que seria um grande equívoco a gente passar a propor o elogio do lazer como ideal de felicidade ou desprezando todas as outras experiências da vida, como se não fosse possível ser feliz em outros instantes. Então vamos adotar aquela mesma lógica que é da leitura do texto sequenciada, né? Um texto também pequeno, e a gente vai lendo parágrafo por parágrafo e fazendo algumas considerações. Começando então, a gente tem que o entendimento do lazer de maneira isolada, sem considerar as mútuas influências das outras esferas da vida social, pode provocar uma série de equívocos. É o que a gente já apontou. Não dá para a gente pensar o lazer sem que ele estabeleça relação com trabalho, família, escola, política, enfim, toda essa vida pulsante que existe num dado espaço social e do qual o lazer faz parte, mas não de maneira isolada. Um desses equívocos manifesta-se na valorização unilateral das atividades de lazer, que não leva em conta uma série de riscos, como as possibilidades de sua utilização como fuga, fonte de alienação e simples consumo. Então, vou dar uma parada aqui só para explicar. Não dá para a gente valorizar de maneira unilateral a experiência de lazer, como se a experiência de lazer fosse algo sozinho, né, que trouxesse aí alguma importância atrelada à ideia de felicidade. E aí ele vai colocar aqui algumas possibilidades que são extremamente equivocadas na experiência do lazer, como fuga. Então o lazer como fuga da realidade social é um instante que você escapa à realidade social e tem no lazer uma espécie de vivência paralela, né? Mas não adianta nada, porque depois você volta para a realidade. Então o lazer como fuga também é um equívoco, como alienação ou simples consumo. E aí a gente está pensando o lazer nessa perspectiva como uma experiência de alienação dos sujeitos, né? O lazer como consumo, como estímulo ao consumo, faz com que as pessoas se apropriem do tempo disponível de maneira acrítica. E isso é algo não desejável para a gente. Ele continua lá então no texto: creio que considerar apenas uma esfera da atividade humana, no caso o lazer, é entender o homem de maneira parcial. E nós não somos, por exemplo, o sujeito, ele não é feito de experiências fragmentadas de ser, né? Quando eu estou no meu tempo de lazer, eu não estou descolado dos outros eus, do Gino que trabalha, do Gino que tem uma família, enfim. Aquele instante, eu carrego toda a minha pluralidade. Eu sou uno nesse contexto e não tem como eu trabalhar, por exemplo, eu no meu trabalho, exercer o meu trabalho, sem considerar que eu carrego no meu trabalho, ao exercer meu trabalho, todas as outras experiências de outros campos fora do trabalho, né? E muitos autores, continuando a leitura, fascinados pelas possibilidades abertas pelo progresso tecnológico, liberando o tempo das obrigações profissionais, passaram uma atitude radicalmente oposta à mitificação do trabalho, a propor o elogio do lazer como finalidade da existência e ideal de felicidade. Ou seja, a gente faz uma inversão de valores, né? Então a gente deixa de mitificar a sociedade do trabalho e passa a adorar a sociedade do lazer, como se isso fosse resolver alguma coisa. Na verdade, a gente tem que perceber que o lazer não é um tempo separado do tempo do trabalho, o tempo é um só. E não adianta eu ser feliz no lazer e infeliz no trabalho. Inclusive, nesse instante que eu gosto de falar uma frase que eu adoto, né? Quem é feliz pela metade é infeliz por inteiro, né? Não tem como a gente, por exemplo, buscar no lazer uma experiência, um instante de felicidade,
mas tem um trabalho em que você é explorado, ganha pouco, tem uma relação familiar desequilibrada, enfim, certamente o seu lazer também será uma experiência ruim ou não enriquecedora, né? Dessa forma, todos os problemas pessoais e sociais estariam resolvidos como um passe de mágica, ou pelo menos compensados pelas possibilidades oferecidas pelo lazer. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Quer dizer, o lazer não vai resolver nossos problemas. Esses instantes de felicidade ou de busca de satisfação, eles não vão resolver os problemas. Pelo contrário, eles deveriam inclusive acentuar a necessidade de resolução dos nossos conflitos, né? Seguindo na leitura, o lazer é um campo de atividade em estreita relação com as demais áreas de atuação do homem. Já falamos sobre isso. Na consideração das suas relações com a ação humana em seus diferentes campos, não podemos deixar de considerar as insatisfações, as pressões ou os processos de alienação que ocorrem em quaisquer dessas áreas. Dessa forma, a um trabalho empobrecedor está ligado um lazer também empobrecedor e vice-versa. Já falei um pouco sobre isso aqui. Quer dizer, não dá para a gente separar as experiências dentro do tempo de vivência do sujeito. Quer dizer, se o sujeito tem um trabalho empobrecedor, certamente o seu lazer também será empobrecedor e vice-versa. Dessa forma, seguindo, o sentido da vida não pode ser buscado, como muitas vezes somos levados a crer, apenas no fim de semana ou numa viagem, embora essas ocasiões possam ser consideradas como possibilidade de felicidade e formas de resistência para o dia a dia. Não há dúvida que os instantes de lazer, os momentos de lazer, as experiências de lazer, elas trazem possibilidades enriquecedoras de satisfação, de vivência do lúdico, da festa, né? Do encontro. São instantes em que essa liberdade acaba trazendo também um potencial de vivência mais sensível, né? Mas a gente também não pode entender que só esse tempo é capaz de nos tornar felizes. Seria muito pequeno a gente pensar que apenas nesses espaços eu vou ter a minha capacidade criadora ou do encontro, ou da festa, ou da alegria reservado. Eu preciso também, nos outros momentos das obrigações, fora do lazer, eu preciso ter um trabalho também que me traga satisfação, uma família que me traga satisfação, outras obrigações sociais que me tragam satisfação. Eu não posso destinar a minha felicidade, reservar a minha felicidade a um final de semana ou a happy hour, né, como a gente falou no texto Significado do Lazer 1. Eu não posso entender que aquela hora feliz do dia, né, e as outras horas, eu não posso ser feliz também, né? Seguindo aí no texto, então, a admissão da importância do lazer na vida moderna significa considerá-lo um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para a mudança de ordem moral e cultural, mudanças necessárias para a implantação de uma nova ordem social. Os movimentos ecológicos, de jovens, de mulheres, etc., têm alicerçado muito dos seus valores com base na vivência e na reivindicação pela vivência do tempo de lazer. Então, importa no lazer explorar essa capacidade transformadora do status quo que ele traz. Quer dizer, ao experienciar o tempo disponível e as suas inúmeras possibilidades, né, enriquecedoras, criativas, enfim, a gente pode estar contribuindo para a mudança da ordem social. Isso é importante no lazer. Escapar a capacidade de alienação que o lazer carrega e alcançar a capacidade de transformação social que o lazer enseja. Essa é a grande importância que tem o tempo do lazer, né? Exatamente por ser um tempo em que está potencialmente ligado à ideia da liberdade, da escolha, da festa, né? Então que a gente possa utilizar desse momento para alcançar uma mudança de status quo, né? do estado de coisa social. Seguindo na leitura, o lazer não pode ser entendido como simples assimilador de tensões ou alguma coisa boa que ajude a conviver com as injustiças sociais. Então, não dá para a gente dizer que o lazer serve então só para a gente assimilar a tensão e arrefecer nossos problemas. Quer dizer, ele vai esclarecer isso melhor aqui quando ele fala o seguinte, olha, Pascal, né, um pensador, nos seus pensamentos sobre o divertimento, colocava que, abre aspas,
O rei está rodeado de pessoas que só pensam em diverti-lo e em impedi-lo de pensar em si mesmo. Porque se pensa em si mesmo, é infeliz, por mais rei que seja. Fecha aspas. Ou seja, é necessário também que a gente consiga refletir sobre os problemas pessoais e sociais, porque só o alcance dessa crítica e dessa percepção é que trará a capacidade de resolução dos problemas, né, e de superação dos problemas. E ele vai dizer, olha, isso para um rei do século XVII, que dizer do cidadão comum das nossas cidades? Né? Quer dizer, o cara que já é expropriado pelo trabalho, ganha pouco, pega 2, 3 conduções para ir, para voltar do trabalho. Quer dizer, imagina o nível de satisfação que esses sujeitos carregam na vida moderna e o quanto eles acabam equivocadamente atribuindo ao tempo de lazer um momento de fuga desses problemas, né? Uma pergunta que ele traz, que é super importante, ele coloca assim, olha, o lazer como assimilador de tensões não teria essa função de desviar a atenção dos problemas sociais e pessoais ou da exploração de muitos por poucos, perturbadora da paz social? Outra pergunta, a tensão em certo grau não seria necessária para a percepção das problemáticas individual e social? Então, quer dizer, não é importante que no lazer a gente, ao invés de mascarar os problemas, a gente os revele, até porque esses problemas, quando a gente entra na perspectiva de mascarar a problemática pessoal e social, ele não vai deixar de existir, né? Quer dizer, a realidade vai continuar existindo. Eu gosto de usar a analogia do filme Matrix, não sei se vocês já assistiram, mas recomendo. Quer dizer, é como se a gente vivesse numa Matrix em que as coisas estão perfeitamente integradas e ordenadas socialmente, mas há uma realidade que escapa a esse ordenamento maquiado e que é lá naquela realidade que as coisas de fato se dão, né? E a gente precisa alcançar, o nosso olhar precisa alcançar essa realidade, né? Por isso, e aí é um conceito-chave que a gente vai passar a trabalhar aqui agora, e continuando o texto, ele diz: por isso é importante registrar a opinião de alguns autores, entre os que se dedicam ao estudo do lazer, que observam a ocorrência na nossa sociedade, não do lazer, mas do anti-lazer, ou seja, sua própria negação. Segundo Cavalcante, o lazer seria uma construção ideológica sob a qual o anti-lazer se aproveita para penetrar mais eficazmente no mundo de vida das pessoas, com o objetivo de mantê-las perfeitamente integradas na sociedade industrial e urbana. Ou seja, o anti-lazer seria então o lazer que utilizado como mecanismo social de alienação, né? Que impede as pessoas de alcançarem a terceira via do valor do lazer, que seria o desenvolvimento pessoal e social, que a gente viu no texto passado. Quer dizer, eu falo a teoria dos 3Ds, né? Lá o sociólogo francês Geoffroy de Mazidier usa essa expressão da teoria dos 3Ds, dos valores do lazer: descanso, divertimento e desenvolvimento social, pessoal e social. E o anti-lazer então teria essa função de impedir que os sujeitos se desenvolvam a partir das experiências de lazer e fiquem apenas no descanso e no divertimento que aliena, né? Esse é um conceito interessante. Muita gente acha que anti-lazer é aquilo que não é lazer, quando na verdade o anti-lazer é lazer, mas é um lazer que direciona a experiência vivida pelos sujeitos no campo da alienação, no campo da manutenção do status quo, na vivência da Matrix, né? E aí o texto acaba com uma expressão muito interessante do Pascal novamente, que ele diz que, é óbvio, o Pascal não está falando do anti-lazer aqui, mas o Marcelino faz essa associação, abre aspas, o Pascal pensa então no ruído que nos desvia de pensar na nossa condição e nos diverte. Ou seja, o anti-lazer então seria esse ruído, porque é sutil, é subreptício, né? Que nos desvia de pensar na nossa condição, a novela, o carnaval, o futebol, enfim, tantas outras experiências que são utilizadas como mecanismos sociais de distração e que, portanto, levam ou levariam à alienação ou ao desvio dos problemas, né? Ou ainda, de outra forma, como instrumento de dominação, ou ainda pão e circo. E aí a gente pode ampliar esse debate. Ao finalizar o texto aqui, eu vou produzir um roteiro de estudo dos dois textos, Significado do Lazer 1 e Significado do Lazer 2. Vou estar encaminhando para vocês, e aí a gente abre um debate lá no grupo de WhatsApp da disciplina. Nesse debate eu vou estar pedindo para que vocês assistam o vídeo, obviamente, leiam o texto e trabalhem em cima do roteiro de estudo para que a gente possa
ampliar o debate ali nos grupos de WhatsApp, tá ok? Então, a gente termina por hoje a nossa segunda videoaula, Significado do Lazer 2. Na semana que vem, a gente entra com um texto, com um novo texto, que eu vou estar indicando lá no grupo de WhatsApp qual será. E aí a gente, então, faz esse mesmo processo, roteiro de estudo, vídeo, a leitura do texto, e aí a gente promove mais um debate, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Lembrando que nesse tempo de coronavírus, em que a gente está fazendo esse esforço, esse exercício de adaptar as nossas estratégias metodológicas, né, pedagógicas, lembrar que da importância de cada um também contribuir nesse processo aí, ao mesmo tempo de não perder esse timing do estudo, da leitura, né, do desenvolvimento do conteúdo da disciplina, mas que a gente também assuma a responsabilidade, obviamente, de atender aí ao que tem sido demandado pelas autoridades, principalmente no campo da saúde, né, que dizem que, por hora, o mais eficaz para frear a transmissão desse vírus aí é o isolamento social. Então fiquem em casa na medida do possível, evitem sair, para que a gente possa ter uma outra realidade diferente dos países da Europa, enfim, que demoraram a perceber isso. Então é importante que a gente faça esse esforço, esse sacrifício, para que mais à frente a gente passe por esse período tão conturbado, tão difícil, sem traumas tão pesados, né? É isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.